dia a todos, novamente. Mais um mês, a gente realizando a nossa conversa com o especialista. E hoje, no dia de conscientização da doença falciforme, esse vai ser o tema abordado. Doutora Flávia Carolina Azevedo, médica hematologista e hemoterapeuta, referência na realização de aférese, foi nossa residente em 1987, desde então não nos abandonou. Vamos tentar mostrar um pouquinho sobre o programa transfusional aqui dentro da instituição. Também agradeço o convite da instituição para falar sobre isso. E me sinto honrada de falar no Dia Internacional da Conscientização da Doença Falciforme. Depois de tudo que a doutora Cláudia falou, o que a gente imagina? O que seria o principal tratamento dentro dos quadros de complicação da doença falciforme? A transfusão parece que entra como um dos elementos mais importantes no tratamento dessa doença tão agressiva e hereditária, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que é a hemoterapia. Nós trabalhamos na hemoterapia e que temos também uma formação em hematologia, temos visto ao longo desses anos todos. Pode passar. Bom, a pergunta é, por que transfundir? Depois de tudo que foi visto pela fisiopatologia, que foi explicado, eu acho que eu posso pular esse slide, porque ficou claro de que a transfusão vem para quê? Para diluir aquela formação daquelas hemácias falciformes, trazer uma melhor circulação do sangue na veia dos pacientes. Isso foi falado também. O que tiramos disso tudo? Que a doença falciforme, além de genética, ela é uma doença inflamatória, ela provoca hemólise e ela é crônica. Então, o paciente sofre cronicamente de um quadro inflamatório hemolítico crônico, em que os glóbulos vermelhos, como foi falado anteriormente, eles saem da sua forma quando oxigenados, quando eles detêm o oxigênio, né, da forma arredondada, elástica. Quando eles retiram, quando eles são desoxigenados, eles se transformam naquele aspecto de foice. Então, o que eu posso dizer? Que a hemoglobina S, quando desoxigenada, ela fica naquela forma arredondada, bonitinha, mas ela também se transforma numa foice, que é uma forma irreversível. Ela, quando ela começa a impactar a microcirculação, ela inicia um processo que termina com dano celular irreversível. E como é que ele é traduzido? Como é que você sabe que está acontecendo isso? Pelos sinais e sintomas da doença, como foi muito bem falado aqui. A dor, que é o principal sintoma, né? Resultado da obstrução da microcirculação causada pelo afoiçamento das células. Em situações emergenciais, como foi falado também, a transfusão ela entra como principal opção de tratamento, principalmente a criança com sequestro esplênico, hepático ou crises aplásticas, você vai indicar a transfusão como principal tratamento. É o que a doutora Cláudia falou. O paciente tem uma hemorragia interna, é como se ele estivesse sangrando para dentro dele mesmo. O baço, ele consegue engurgitar, assim, aumentar rapidamente. Às vezes, de horas, de manhã para a noite, essa criança, ela mesmo recebendo transfusão, ela consegue apresentar um quadro de anemia muito importante. Muitas vezes é preciso uma intervenção cirúrgica rápida. Graças a Deus, vemos pouco hoje em dia esse quadro, mas eu já tive o desprazer de presenciar esse tipo de coisa. São crianças graves, chegam chocadas, às vezes com difícil condição de acesso venoso, tem que ser feita uma punção venosa mais apurada, profunda, ou dissecar uma veia para que esse paciente possa ser transfundido e sair daquela crise. A síndrome torácica aguda, na sua fase aguda da doença, ela tem que ser vista com muita cautela. É aquele quadro que a obstrução ela ocorre no tecido pulmonar do paciente, na microcirculação, vem acompanhado, muitas vezes, de um fator inflamatório, infeccioso, que perpetua esse quadro. E muitas vezes são crianças que chegam aqui com a hemoglobina muito baixa, em que você tem que introduzir a transfusão.
Mais tarde eu vou falar sobre a transfusão de troca, que é o principal mecanismo de tratamento desse tipo de evento na doença falciforme. Você tem o acidente vascular encefálico, isquêmico ou hemorrágico. O acidente vascular isquêmico, ele é mais comum na criança pequena, até no adolescente. Mas aqui também você consegue ver acidente vascular hemorrágico em crianças e adolescentes. No adulto, prevalece o hemorrágico. Qual a diferença? Nos dois, você vai conduzir com transfusão. Só que na transfusão por AVE hemorrágico, tem que se evitar a introdução da transfusão de troca de imediato. Mais tarde eu vou falar sobre isso. E você inicia com programa, até programa, mas você tem que manter a hemoglobina mais alta, deve evitar a troca nesse momento da agudização da doença. No isquêmico já é o contrário. Quanto mais precoce a transfusão, principalmente de troca, mais rápido o paciente vai recuperar as suas funções e o seu cognitivo. E depois tem uma coisa em particular ali que eu penso assim, que não existe nenhum estudo. Eu, depois de muito tempo, eu voltei a fazer clínica médica, trabalho em pronto-socorro e tudo mais. E eu vi que existe um protocolo todo para tratamento de AVC isquêmico em pacientes adultos, a partir dos 18 anos, com anticoagulante, alteplase e tudo mais. Não existe nenhum trabalho em lugar nenhum do mundo que proteja, eu não sei, o falcêmico mais velho, que tem sinais de uma isquemia que está iniciando, de fazer um tratamento desse, de trombólise e tudo mais. Mas isso aí é para futuro. As cirurgias de urgência, um paciente precisa preparar ele rapidamente, porque ele tem um apendicectomia, tem que fazer um problema de apêndice, um problema outro qualquer que seja cirúrgico, a transfusão também é indicada, ou também no preparo daquelas cirurgias programadas. E as crises álgicas não revertidas com tratamentos convencionais por mais de 48 horas. Então, se vocês têm um paciente que está com crise álgica, ele não está melhorando, mas vocês não esperaram nem 24 horas para ver se o paciente melhorou ou não, aguarda um pouquinho mais, a não ser que a hemoglobina tenha caído e tudo, para solicitar a transfusão de troca ou substituição simples dele. Muitas vezes é comum o paciente estar com dor e querem logo fazer a transfusão do doente. Aqui são as modalidades transfusionais. Eu tenho desde a transfusão simples, em que o sangue é só infundido, a transfusão de troca, e atualmente, desde o final do ano passado, nós adquirimos uma máquina de fluxo contínuo dentro da aférese para fazer a troca do volume globular. Ela é eritrocitoferese. Ela troca apenas o volume, ela retira a massa de hemácia, substitui por um volume globular de um doador sem trocar o plasma. Quando na transfusão de troca você utiliza, vou mudar aqui, ó. Por exemplo, vamos começar aqui. Transfusões simples, você requer sempre ela quando você tem uma rápida queda dos valores da hemoglobina e do hematócrito. Geralmente em torno de 20%. É o paciente que tem o habitual de ter um X de hemoglobina e hematócrito, chega aqui muito sintomático, mas que você vai ver, ele tem uma queda de mais de 20% no valor de hemoglobina e de hematócrito dele, está muito sintomático. Nesse paciente, a gente indica de cara logo uma transfusão simples. Depois vai ver se ele vai precisar manter e vem outras complicações aí que eu vou falar mais na frente. As indicações são basicamente o sequestro esplênico, o choque hipovolêmico por hemorragia. O choque séptico também, que muitas vezes o paciente chega séptico e muito anemiado. Os acidentes vasculares hemorrágicos na apresentação dele e as crises aplásticas. A transfusão de troca já é o que você vai trocar. Você vai tirar o sangue total do paciente, em que você tem hemácia, você tem plaqueta, você tem plasma, e vai substituir por solução salina e hemácia. Qual é aqui? Você utiliza ele mais em quais casos? Os quadros de pneumonia evoluindo para a síndrome torácica aguda. É aquele paciente que está estável, ele mantém mais ou menos uma hemoglobina e o hematócrito dele habitual, mas ele está evoluindo. Você está vendo clinicamente que ele está evoluindo para um quadro
pior, está piorando a opacidade pulmonar, ele está piorando a saturação dele, ele já fez uma transfusão simples e ele não melhorou. Então, eu falo o seguinte: na maioria das vezes, a síndrome torácica é igual à transfusão de troca, as graves. Não é aquele paciente que está com uma pneumonia, tomou uma transfusãozinha, está melhor, melhorou a oxigenação. Ah, mas ele fez uma síndrome torácica, vai ter que fazer troca. Não é assim. É aquele paciente que é mais grave, que desaturou, paciente que está dependente de O2, que foi transfundido, que você não melhora ele. Aí ele vai melhorar muito com a substituição do sangue. E os preparos cirúrgicos, quando nós não temos o recurso, não só da máquina, porque a máquina de eritroцitoferese, eu vou falar mais à frente, ela é espetacular para fazer a troca do volume globular, mas ela requer coisas que nós aqui temos dificuldades. Em primeiro lugar, o acesso venoso dos pacientes é muito difícil. O acesso venoso da maioria dos pacientes são acessos com mais dificuldade. Esse paciente, para ser feito de forma rápida, precisaria ter um catéter, que está implantado neles, ou ser colocado de urgência um catéter para ser feito a transfusão. Aqui eu vou passar um filme para vocês, de uma paciente, nossa, que ela está com a gente já desde os 4, 5 anos de idade. Ela autorizou que fosse feitas as imagens dela. E esse filme é antigo, mostrando rapidamente como é que é a transfusão de troca, tá? Então, aqui você tem o paciente. Que faz troca já há muitos anos conosco. Tá rápido assim, porque tem que ser rápido todo o tempo. 2 aninhos? Aí saiu a voz muito rápido. 16 anos. Então, temos aqui o material que vai ser utilizado. O material que se usa é basicamente agulha de fístula, um garrote. Temos a nossa funcionária aqui, bem bonita. Você já passou pelo médico, o médico já estipulou o volume que vai ser retirado. O enfermeiro ou técnico vai avaliar o melhor acesso venoso. No caso dessa menina, ela tinha um acesso bom. Foi feita a punção. Então, é feita a substituição. O procedimento vai ser realizado. Tem um volume já pré-determinado. Sente Isso aí acontece, um acidente. a pressão ao extravasamento do sangue. Então, é feita a retirada. Esse sangue, ele é medido num homogeneizador, que é uma balança que tem. Exatamente, é uma coisa que Você pode verificar o volume que é retirado da pessoa naquele momento. Vou mostrar para vocês o circuito. É uma coisa assim muito artesanal, né? Você vai olhando, é hidratado o paciente anteriormente. Ejetor lateral. A equipe tem um ejetor lateral, um duplo fixo e uma agulha de fístula 16. Você também pode usar, quando o paciente não tem o acesso periférico, você pode usar os acessos periféricos também, mas tipo jugular externa. A equipe funciona sempre. Aqui é o seguinte, paciente que vem para transfusão de troca, não sai daqui sem a transfusão. Ele pode não ter veia, não ter, mas ele sempre fará a sua transfusão de troca. Então, para a verificação do volume, de quanto vai ser E retirado, ali é um homogeneizador que mede o volume da retirada do sangue. Muitas vezes é calculado a cada retirada um máximo de 10 a 15% da volemia do paciente, para ele também não sofrer as consequências de uma retirada de um grande volume de uma única retirada. Hidrata-se bem o paciente, verifica-se pressão e tudo mais. É um procedimento seguro. Tem as intercorrências, quando tem, elas existem, né? Mas são poucas. Está em grama ainda. Agora foi apertado o play para indução do IMF. A ponteira da agulha, então, ela é introduzida no ejetor lateral do equipo. É tudo muito improvisado, então não existe um equipo Usa-se próprio um equipo para de soro com um ejetor lateral, onde você coloca a bolsa de coleta adaptada naquela porta ali do ejetor, o sangue começa a sair, e a então ele vai paciente vai te retirando o sangue vai entrando na bolsa e vai medindo o volume de retirada. Ali você começou, é checado todo o sangue que é tomado, ele é checado, a identificação, o número de matrícula, grupo sanguíneo, pergunta, o paciente sabe tudo. já tem 304 coletados, 300, na realidade, 4 pessoas. Ela vai ser instalada primeiro o sangue da paciente. Primeira etapa do procedimento. Instalado. Então, o que você faz aqui?
se clampei a saída do Aí se sangue, uma pinça, instala, faz em etapas, se você instala, pode fazer metade ou transfusão fazer o no volume segmento determinado. cólico do duplo fluxo. No segundo segmento do duplo fluxo, fecha essa Poderia ser feito saída. até Você observando o sim, hematócrito de cada unidade, mas infelizmente essa é a isso a primeira etapa. gente não consegue aqui. Após proceder à segunda Saber o retirada, hematócrito de cada já está unidade realizada para a tirar um retirada volume do mais lançamento de 500 certo do sangue do nós podemos ver que nós paciente. estamos quase no término da coleta. No caso ali, ela tirou em 2 etapas, ela vai tirar 500. Então, 500 ml de sangue total. Nesse sangue Terminada a total, etapa, para um indivíduo anêmico, vocês sabem, por terminada a exemplo, o etapa da paciente retirada, tem é instalada uma 26 de segunda unidade. hematócrito. Ele só tem O paciente 26 usa de hemácia em 100 da ml de sangue, Esse é né, o produto total. final da coleta, Então, existe devidamente uma empacado retirada muito grande de plasma quando você numa caixa retira um pronta para volume maior. E esse plasma, como a Cláudia falou muito bem, o paciente com doença falciforme, ele tem fatores inflamatórios circulantes naquele sangue e ele tem fatores inflamatórios, fatores vasoconstritivos que mantêm a vasoconstrição do paciente. Quando você faz a transfusão de troca, você não só está trocando a hemácia para uma hemácia com mais oxigenação e que não vai fazer falcização, mas você também está retirando um pouco dessa solução inflamatória circulante desse paciente. Daí explicar porque tem muitos pacientes que fazem troca que não se consegue diminuir a hemoglobina S deles, mas eles se sentem muito bem com a transfusão, mesmo tendo uma quantidade muito pouca de hemoglobina S conseguindo ser retirada. Aqui é para mostrar, assim, esquematicamente, o que que acontece. Na transfusão simples, você simplesmente repõe o sangue, diluindo o sangue do paciente, né? E na troca, você retira o sangue do paciente e o paciente recebe um volume de hemácias maior para melhor oxigenação daquele tecido. E no final, você tem um indivíduo com hemoglobina S mais baixa, diluído, né? Diferente, mostrando ali o traço, que ele se transforma no indivíduo traço falciforme. A eritroцитоферese, que chegaram essas máquinas no final do ano passado, que nós temos tentado utilizar o máximo de pacientes para poder fazer as trocas do volume globular do paciente. Elas são excepcionais para pacientes que fazem preparo cirúrgico. Você consegue preparar um paciente numa única sessão, desde que você tenha número de bolsas de unidades compatíveis, que não são uma ou duas, às vezes são 4, 5 bolsas ou mais, para poder botar esse paciente apto. Então, você leva uma exposição maior de antígeno para aquele paciente, entendeu? Quando você, na troca manual, você utiliza, quando é criança pequena, às vezes uma bolsa, maiorzinho, 2 unidades, e você já expõe ele a cada mês a antígenos eritrocitários de dois doadores, nessa situação você está expondo o paciente a muitos antígenos eritrocitários de uma única vez, mas a ideia é que com o uso da eritrosaferese você consiga prorrogar nesse programa transfusional crônico que, é, que ele venha, ao invés de 4 semanas, que ele venha em 8 semanas para retornar. Então, ele viria menos vezes. Eu vou dar uma explicação que muitos não podem estar não entendendo. O programa transfusional crônico que existe na instituição, ele atende os pacientes, principalmente que tiveram acidente vascular cerebral, pacientes com alteração de Doppler, os de síndrome torácica aguda ficam em torno de 6 meses no programa. Então, o que acontece? Eles coletam o sangue para avaliação transfusional 3, 4 dias antes. E quando eles retornam para a transfusão, eles fazem a transfusão e é remarcado sempre com 4 semanas para que eles voltem. A ideia da eritroцитоферese é fazer com que esses pacientes possam vir cada vez mais espaçados para o programa transfusional. Ainda não conseguimos, nós temos da troca uns 6 ou 7 pacientes que estamos conseguindo fazer, porque eles têm um acesso venoso muito bom. Então, são pacientes que eu consigo colocar em esquema de eritrocita, outros não têm, existe a promessa de aparecer um catéter, que o paciente faça todo mês aquela troca com catéter implantado, mas isso aí ficou só ainda na promessa, ainda não tem. Então, eu vejo assim, a maior indicação deles seria para o preparo cirúrgico. O acidente vascular isquêmico também na sua fase aguda,
você reverter uma situação grave de um paciente que está evoluindo com umas sequelas, você poder, de repente, recuperar algum leito vascular cerebral ainda que não tivesse sido lesionado. A ideia é essa. E nos quadros de pneumonia evoluindo com síndrome torácica aguda, principalmente nas hemoglobinopatias SC. Por que na SC? Porque a SC é um indivíduo que cursa com hemoglobina alta, hematócrito alto. Ele é um paciente que a síndrome torácica aguda, se eu estiver errada, a Cláudia me corrige, são os quadros mais graves do que um SS. Então, seria um paciente que você conseguiria tirar ele da gravidade rapidamente. Né? Ali eu não falei, mas você tem uma tentativa que está sendo feita para úlcera de perna, mas nós não temos ainda resultado nenhum, porque começou tem muito pouco tempo. E outras causas que vocês possam imaginar que possam estar sendo feitas. Mas tem que ter em mente o seguinte, nesse procedimento não se é retirado plasma, o indivíduo recebe seu próprio plasma. Eu não sei até que ponto as substâncias inflamatórias que são retiradas na troca seriam importantes em relação, na comparação com a eritroceferese. Quer dizer, cada uma tem seus prós e seus contras, né? E é isso. Então, as considerações. Uma consideração que tem que ser feita é, que é o seguinte: a concentração de hemoglobina não deve ser considerada motivo de transfusão. Não é porque um paciente cursa com uma hemoglobina de 6,5, 7 e vive muito bem, que eu vou chegar e falar assim, ele está com hemoglobina, vamos transfundir um sanguinho. Não é assim. Tem que olhar o paciente como um quadro clínico, um quadro todo. Outra, por quê? Tem que ter em mente que a exposição a múltiplas transfusões de hemácia aumenta a probabilidade de complicações dessas terapias. Tem os riscos de aloimunização. O que é aloimunização, para quem não sabe? A aloimunização é um indivíduo que recebe antígenos, por exemplo. Eu chamo de antígeno toda substância estranha que entra no organismo da pessoa, seja ela biológica ou não, né? Então, o que acontece? O indivíduo recebe um sangue de uma pessoa que é completamente diferente dela. E junto com aquele sangue do doador, além dos antígenos eritrocitários habituais, que é feita a prova cruzada, existem outras que você desconhece. E o paciente, ele forma anticorpo contra aquilo que não foi testado. Aí, em outras transfusões, ele começa a destruir aquilo que ele fica na memória dele e ele começa a atacar aquilo que ele lembrou que um dia ele recebeu. E isso é chamado aloimunização. E muitas vezes, o que acontece? O paciente passa um ano sem receber a transfusão. Ele vem na casa, tomou um sangue, é um paciente que vem mal na instituição, não comparece nas consultas, não usa hidroxureia, não usa nada, e baixa na emergência com um quadro de anemia. Aí você pergunta, quanto tempo atrás você recebeu sangue? Ah, eu nem me lembro, uns 6 meses, um ano. Esses são os indivíduos mais perigosos, porque eles têm, às vezes, esses haloanticorpos, eles ficam na memória do sistema imune, no macrófago. O que acontece? Quando a pessoa recebe um sangue e tem essa memória antiga que tem um inimigo lá atrás, que vai aparecer a qualquer momento, e você estimula dando aquele antígeno que o sistema imune dele vai reconhecer, ele vai destruir aquilo tudo. Muitas vezes você fica numa situação difícil, sem saber o que aconteceu. O paciente começa a ter dor, principalmente dores nos membros inferiores, tem dor lombar, a urina fica vermelha de repente, que é um sinal de hemólise importante, que tem que ser observado no paciente que toma sangue. Aparece uma febre do nada. Ah, mas ele fez uma reação hemolítica, uma reação febril não hemolítica. Pode ser, mas tem que observar se ele não vai fazer também uma urina escurecida, que vai apresentar queda rápida daquele hematócrito dele, que pode estar indicando uma incompatibilidade sanguínea. Além disso, você ainda tem as complicações infecciosas, sobrecarga de ferro, que é naqueles casos dos pacientes que estão em programa transfusional crônico, que a cada concentrado de hemácias que eles recebem, eles adquirem um X mais lá de ferro que vai, ao longo do tempo, sendo depositado no fígado, no coração, no pâncreas, e aí ele vai piorando das outras, além da doença provocar essa deteriorização de alguns órgãos vitais, o excesso de ferro também circulando no corpo do indivíduo vai ajudar ele a piorar daquilo que ele já tem cronicamente. Daí o uso do quelante também. Então, aqueles que estão em programa transfusional crônico, a partir de 20 transfusões já tem indicação de iniciar quelante, que é uma outra coisa que, além da hidroxureia, eles têm usado.
E as reações hemolíticas podem não ser só por imunização. Algumas podem até matar o doente. Vou marcar aqui. Então, quais são os efeitos adversos transfusionais mais temíveis da transfusão? Você tem os efeitos adversos da reação febril não hemolítica, você tem a reação alérgica, que o indivíduo fica todo empelotado, com coceira, urticária disseminada, pode ter broncoespasmo, pode chegar a um quadro até de um quadro mais grave de reação alérgica anafilática, mas são, graças a Deus, muito pouco vistas essa anafilaxia. Agora, o que a gente tem visto muito são reações hemolíticas, por halo anticorpo não detectado. Às vezes é um antígeno que não foi estudado se ele tem anticorpo ou não. Aí ele recebe o sangue e ficam procurando, aí acham. Depois de um certo tempo, começa a detectar halo anticorpo. Eu sei porque eu já tive gestante que não tinha nenhuma halo anticorpo, fez a primeira gestação, tomou transfusão, aquilo tudo. Numa segunda gestação, repetiu o estudo imunohematológico, ok, nada. Na primeira transfusão que recebeu na segunda gestação, a paciente embolizou tudo. Aí descobriu que tinha 4 halo anticorpos. É assim que acontece. Então, a gente tem que ter em mente que existe o risco do sangue. O sangue tem que ser pedido com muito critério. Não pode ser só porque anemiou. Vamos ver essa anemia. Tem indicação? Anemiou quanto? Está sintomática? Aí sim, aí tem que fazer. Não está sintomática, vamos aguardar um pouco. E a pior delas é a reação de bystander hemólise, que é uma reação de hiperhemólise que é chamada de bystander. A hemólise a paciente recebe uma transfusão, ela tem informação de anticorpo contra o antígeno público e ela destrói completamente o sangue que ela recebe e o sangue dela mesma. É uma coisa assim dramática. Aí a pessoa fala assim: nossa, o sangue tinha halo anticorpo. Procura se o halo anticorpo, cumbe direto é negativo. Tem que ter atenção nisso. Cumbe direto é negativo. Porque todas as hemácias envolvidas na reação foram destruídas. Então você não encontra isso. Não acha nada. Aí você começa a suspeitar que é uma bystander. Aí vamos fazer outra transfusão do paciente. Pensamento errado. Tem que ver primeiro, esgotar, a não ser que o paciente chegue ao nível com risco de morte. Aí você vai ter que iniciar pulsoterapia para esse paciente, fazer eritropoetina. Muitas vezes ele chega a um estado crítico de vida que você vai ter que fazer imunoglobulina antes da transfusão para poder segurar a vida daquele indivíduo e esquecer sangue para ele. Entendeu? E, principalmente, os mecanismos fisiopatológicos. Apesar de ser estudo todo ano, no mundo inteiro, nunca ninguém ainda determinou exatamente o porquê que acontece essa reação. E tem que ter essa reação na cabeça. O que eu ia falar também é o seguinte, e esses pacientes, uma vez eles fazendo bystander hemólise, vocês têm que guardar bem a carinha deles, o número da matrícula e falar assim, esse aqui eu não posso transfundir. Quando eles começarem a anemiar muito e tudo, tenta outras opções. Tenta com eritropoetina, que hoje tem usado bastante. Eles costumam responder e evita a transfusão ao máximo. Nós já tivemos casos aqui, a Cláudia sabe disso, de pacientes que já morreram porque tomaram sangue para preparo cirúrgico e tinha relato de bystander hemólise, e pacientes que foram submetidos à cirurgia até de artroplastia de quadril, que tinham relato de bystander hemólise, que não foram transfundidos e que conseguiram sobreviver à cirurgia sem nenhuma intercorrência. E não só artroplastia, como colicistectomia, também houve já casos desses, e que nós conseguimos levar o paciente sem fazer absolutamente, porque foram procedimentos rápidos. O paciente ficou pouco tempo em mesa de cirurgia, pouco tempo, apesar da artroplastia. Para assim, mas a artroplastia, hoje em dia se faz artroplastia com 2 horas no máximo. 1h30 eles já colocam a prótese no doente. Ainda mais os magrinhos, que eles geralmente não têm muito peso, eles são muito rápidos e fazem. Mas isso aí não é a regra geral. A regra é que se prepare esses pacientes que vão fazer grandes cirurgias. Quais são as grandes cirurgias? Neurocirurgia, cirurgia ortopédica, cirurgia abdominal por alguma neoplasia que eles tenham, como a gente está com uma senhora aí que vai precisar fazer. É isso. Então, e queria mostrar para vocês também, dentro do programa transfusional de troca, que são as transfusões crônicas desses pacientes, que foi iniciada pelos anos 90, de forma
assim, mensal, né? Porque antes existia ocasionalmente, o paciente entrava aqui, fazia uma troca e não voltava mais. Depois eles começaram a fazer mensal, seguindo o paciente. Já passaram por nós cerca de 369 pacientes no programa. Alguns estão até hoje, desde os anos 90, em programa transfusional. Eles cresceram e tiveram a vantagem de ter uma vida melhor por conta das transfusões, mas eles carregam a sequela, o excesso de ferro, a aloimunização, mas eles sobrevivem, estão vivos, muitos tiveram, algumas mulheres tiveram filhos desse grupo do programa de troca. Eu tenho gestantes que já tiveram até mais do que 2 filhos, estão vivas aí. Infelizmente, outras já foram embora. E tem o programa das gestantes, que é chamado de Projeto Séries. O Projeto Séries, esse nome Séries, foi dado pelos anos 90 também, para uma falcêmica, que era uma menina jornalista, que criou esse nome para a gente. Isso aqui é para mostrar as meninas comigo aqui, ó, já tem um tempo, um parto gemelar na maternidade Fernando Magalhães, e ali um projeto multidisciplinar, que tem a fono, a enfermeira, a fonoaudióloga, a fisioterapeuta. Ali não entrou, mas existem os dentistas, serviço social, todo mundo é envolvido nesse projeto sério. E de 1996 até hoje, nós já tivemos 635 gestantes, né? Que foram acompanhadas pelo projeto SERES. Isso aí é um outro trabalho, porque tem a casuística de complicação, quem morreu, quem não morreu, como é que ficou, como é que não ficou. Tá? Em suma, é isso que eu queria apresentar a vocês, mais a parte transfusional que é feita aqui na casa. Tá? Obrigada aí pela atenção.